In this first edition of Digimedia Media Innovation Circle, we have the pleasure to welcome Professor Nuno Otero, who will share with us his work in the area of learning analytics and ethical issues. Nuno Otero is an associate professor of the Department of Computer Science and Media Technology at Linnaeus University in Sweden. He is interested in theories and conceptual frameworks in human-computer interaction and technology-enhanced learning. The main question driving his research concerns the understanding of how the properties of distinct devices, computational artifacts, and embedded external representations impact on people's activities. This event will be organized in two parts. During the first 30 minutes, we will have our guest's presentation, which will be held in English and recorded for later dissemination. During this event, you can leave your questions or comments in the chat tool. The second part will be a moment of discussion, and it will be held in Portuguese. Some of the questions sharing during the presentation will be brought into the discussion, and we will have the opportunity to bring other participants into the discussion. Once again, many thanks to Nuno for taking the time to be with us. Nuno, may we begin? Yes, Carlos, thank you very much for the kind presentation. I'm very happy to be participating in this Digimedia event. I'm kind of a fan of Digimedia, and in fact, I'm on the advisory board of Digimedia, so I have extra responsibilities here. And I would like to obviously address a very warm regards to Nelson for inviting me for this event. I'm really pleased to be here. So I'm going to talk today about some research efforts that we have been conducting at Linnaeus University regarding learning analytics, especially from an ethical point of view. What are the issues that some of the practices that higher education institutions have, and to what extent, we are laying the correct groundwork for adoption. So I'm going to start sharing my screen now. And there we go. And I hope that everybody sees. I think, yeah, everything is fine. Okay. So this work that I'm presenting today is very much in collaboration with Joanna Welander, Teresa Serrato-Parkman, and Marcelo Milrad. And this is very much something that Joanna was doing part of her master thesis that myself and Teresa were supervising. And then we kind of continue, and we are planning to continue with this line of investigation. Yeah, so basically, as a general introduction slide, we're going to talk a little bit about initial considerations regarding the term learning analytics, and then we're going to kind of go a little bit deeper in terms of ethical concerns, then the research questions that somehow framed the work that we have been conducting, and of course then presenting the studies and the discussion conclusions and what we envision to be future work. So in terms of the learning analytics, I think, everybody agrees that this is not really, although it's a new topic in some sense or a new term, we know that metrics to understanding the learning processes and progress has a long tradition, and we have contributions coming from educational psychology, education, pedagogics, and of course, in a related, very much connected and related to this are also efforts in the area of technology-enhanced learning or educational technologies in general, where researchers have been developing and supporting digital technologies, and have a well-established record of investigation the potential of metrics related to the particulars that users using their artifacts, to what extent some of the metrics can be generated to understand better what is happening there. And we can see long-term contributions or other fields that I guess are very much related, like intelligent or cognitive tutoring systems, computer-supported collaborative learning, instructional design, etc.
So in some sense, the learning analytics community is, it somehow emerges from these fields. And I guess what seems to be a decisive point in relation to the current efforts in learning analytics is this trend related to online learning and supporting technologies. But it's also true that other technologies that intend to capture learning activity in a more or less automatic ways are also important and are very much in the forefront of research in this area. So say, for example, we have research coming from 360 video analysis and trying to capture activities in the classroom and to what extent metrics can be generated related to collaborative processes, for example, and similar things in relation even to the dialogue or discourse analysis of things that are happening in different collaborative platforms. And additionally, you can also see data being collected about the actual presence in Campi and to what extent this is a predictor of dropouts or a predictor of success, attendance to lectures, use of library facilities, particular chapters that are being read using ebooks, the sharing of information in situ, and as I mentioned, classroom activity. And so in the first and now there is a very vibrant community, learning analytics and knowledge, the Solr community. And in 2011, they tried to describe what learning analytics is by mentioning that it has to do with the measurement, collection, analysis, and reporting of data about learners and their contexts for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which occurs. So this definition is interesting because it basically is not really just mentioning online platforms, but it's trying to open up the box to more diverse contexts. Nevertheless, it seems to be that the use of learning management systems and MOOCs is somehow driving very much some of the efforts that we see in the area. And although the LAC community is quite diverse, I think there is also a consensus, a very strong consensus about the need to grow and to ground the activity in well-established educational research and practice. So what seems to be also very much without dispute is that if we are trying to develop learning analytics tools, and we need to have the support and we need to see the adoption by primary and secondary stakeholders, and meaning primary students and teachers that are probably using the LA tools, but also people working within the institution in general that somehow are related to the actual practice of the use of learning analytics. And so in many researchers are suggesting an active involvement in the design and implementation of learning analytics tools. So related to this, and especially I think related to the fact that we need to take into consideration, serious consideration, issue about adoption, then I think it's important to see, not only we need to understand better people's high-level motives. And this, I was trying to avoid a little bit the word already values, because values is a word that has different meanings depending on the different knowledge community that you're coming from. But I guess here I'm trying to establish, things that people regard as high-level conceptualizations, and in many cases, ethical values. And it seems to be the case, or it seems plausible, that it's important to have these considerations taken into account, because we expect that these values or these high-level motifs might frame attitudes and behavior towards learning analytics tools. Okay, so this is somehow the two questions, very generic questions that we are posing. What do people see as particularly relevant in learning analytics systems? And what values, now maybe a little bit more already connected to ethics, what values seem to be favored? And
of course, the assumption is if there are positive values involved, then you would probably have a better sense of adoption and acceptance of the tools that are proposed by the different institutions. And in fact, if we look at research about ethical issues, we see that many researchers have been mentioning that students express concerns about learning analytics, and to what extent might lead to self-fulfilling prophecies or erroneous preconceptions. Jones also mentions that even academic advisors caution about the presentation of metrics to students, because there might be some tendency for students to form slightly biased views about what their performance means and might be detrimental to their own progress. And of course, this is related to what extent we should also promote some kind of learning analytics literacy. But it's also true that at the moment, and I would be very happy to learn about what University of Aveiro is doing in this regard. It seems that most institutions adopt a kind of paternalistic approach. And this means that at the time of people enrollment in the different programs or in particular courses, you have like a blanket document that says, okay, we are going to collect data about yourselves. Would you agree with this practice? And most cases people will agree and will sign the document. But the fact is that many students, or most of the students, are often unaware of the type of data being collected and exactly why. And this is important because we see very clearly that students are willing to share data, but at the same time, the consent documents about the policies seem to be very generic. And this has implications also about what happens when they become more aware of what is being done. And another very important point to be made is what I think we see not only in terms of this particular focus of learning analytics and higher education institutions, but in other aspects, is this kind of privacy paradox, where students express their willingness to be informed about data collection, but at the same time, when the generic document comes to their table to sign, they will not read it carefully. Okay, so there is this kind of thing, I want to be informed, but at the same time, I don't want to be or to spend time engaging and reading carefully about the policies that the institution is putting forward. And on another level, maybe a little bit more now connected to a practical sense, we also see that GIVET and collaborators were able to find that students value learning analytics dashboard features that provide some transparency and facilitate understanding regarding the data and the analysis. Okay, so it's a little bit like going beyond face value metrics and trying to explain what is going on. And it seems to be the case that, in fact, students like this approach and think that this is, in fact, a good idea. And more recently, in a literature review, Serrato, Parkman, and McGrath have been arguing about the need for more empirical work related to learning analytics and ethics, meaning that to have lots of we have a fair amount of literature already about ethics and learning analytics. What seems to be the case is that there aren't that many empirical studies looking at exactly what is happening in situ, what is really happening in institutions. So we do have research already addressing this, but there is an imbalance between conceptual analysis and, in fact, empirical data that support how students and how teachers face with learning analytics tools, what kind of understanding, what kind of reasoning, what kind of attitudes they form when they see the actual thing in their, in front of them and happening. And so our present studies, the two studies that we're going to talk about today, try to kind of fill this gap and provide some empirical data about this. And so the research questions that we are formulating in general, these research questions are,
are how do students understand emerging learning analytic practices in learning management systems? So we have to already mention that we are talking about learning management systems and not in other potential tools like online classroom activity or particular use of collaborative tools or something like that. So we are looking at basically Moodle. That's what we are looking at. And then another thing is to what extent students' ethical stances or their attitudes towards these learning analytic practices somehow change or somehow become different when they become very much aware of these practices. And we are doing this through some data visualizations. So these are the two general questions that are framing our studies. So in one study, the first study, we are trying to establish a baseline regarding the knowledge and attitudes that students have about data collection. And so we designed a questionnaire with 21 questions. I have the questionnaire available. I'm not sure if we'll have the time, but if we have the time, I can show you exactly the questionnaire. I think it's important because it might be important because some of these things sometimes become a little bit different when people say exactly what kind of questions, what kind of things were being put forward. But in a general sense, trying to describe in the questionnaire, we had some questions about attitudes towards awareness of data collection practices in general and data collection practices at higher education institutions. Then we pick up a particular framework proposed by Freedom and collaborators, the value sensitive design framework, and they have a set of values, terms that we can say that are values, and basically we use those values to create create a table and try to see to what extent people think that these are important in relation to data collection practices. So we are using value sensitive design framework and most specifically the set of values that they put forward as a way to trigger some kind of discussion about what values might be important. And finally, we also had some questions about to what extent students really engaged with the official documentation. The questionnaire was distributed via LMS, in this case Moodle, to students from 6 courses from Linnaeus University and Stockholm University. And we had the initial reach of 320 students, and we received 40 complete questionnaires. So a rate of a little bit above 10%. So what are the main findings? Okay. We have to say that most of the respondents were women, the 72%, and mostly were postgraduates. Interesting, 70% of the students were not at all or just a bit worried about online data collection. This I found it a bit surprising. Not so surprising, the second one, where students were less concerned. I mean, if you see the third bullet point, so it seems that the students were even less concerned if these practices, if this data collection was coming from the university. So it rises from 70 to 80%. And then what is kind of curious is that only 32% of these respondents were actually aware that data was being collected, and 22% engaged with official documentation. And I think this is interesting because if you, at least the way that Moodle is set up at Linnaeus University, you can generate what they call the reports, and the reports will tell you something about, even from the student's point of view, something about your grades. So I was a little bit surprised that they were not, that this number is low. I was expecting them to be more aware that in fact, my Moodle was collecting information about what they were doing online. And finally, what was also interesting to look at when we have this table of values is that trust and privacy were obviously more important ones, but also management, storage, and informed consent. The less important values seem to be what we termed autonomy and freedom from bias.
Autonomy, I'm not that surprised because it becomes a bit of a term that maybe needs further explicitation. But freedom from bias, I was a bit surprised because it has to do with this notion that, in some ways, the data that is being collected could provoke some particular biases towards some kind of activity. Like if I enroll more times in my Moodle, then I'm a better student or something like that. But apparently students were not so concerned about this. This table here shows more or less what I'm mentioning. So privacy control, 92% of people were very much concerned about, gave a high rate in terms of importance. Trust the same, informed consent, and then less so autonomy and ownership and bias. Okay, so this gives us an initial view of what seemed to be important for students. Okay, so we got a nice picture what seemed to be the general ideas that they had about data collection. And so we embarked on the second study. On the second study, the idea is to design a particular intervention that would contribute to raising awareness about data collection and see how students then respond to the questions about the topic. So we created a learning analytics dashboard, and now I'm hoping that this will work. Yes, can you see the video? Yes. No. Oh yeah. Okay. I know what I have to do. Okay, just a second. So I have to stop sharing the screen, and now here we go. Let's see if it works now. Should be, yeah. Can you see it now? Yes. Okay. So basically this is my Moodle. You have a course here. So there is one particular person. This is a simulation, of course. So you have the dashboard, the usual dashboard, the usual setup of my Moodle. And then on the right, you can see, some of the things that we were trying to the students become more aware, the analytics that were being provided. And these analytics, we didn't do anything new. Basically, we were just using the data that was already being collected by universities. So we didn't have anything about, express, we didn't have to go beyond what was already practiced. What we were doing is mostly showing, some of the data that was being collected. So in this case, you can see that we were also, the university was also collecting IP addresses, and this is obviously a contentious point. But as you can see, this is the kind of stuff that we were doing. So they had access to the Moodle course, and then they were able to see information about things that Moodle was recording. Okay, so I'm going to stop sharing now. I go back to the presentation. Here we go. Okay, so at the moment, mostly of the data that is being collected is not really being used for analytic purposes, but we have performance data, what kind of grades they had and so on, and events data, basically what they were doing or what kind of clicks they were making within Moodle. Okay, so just this one is just to kind of clarify. So we had data about IPs, we had data about assignments, so in the top left corner, and we also had data about what kind of events the students were, what kind of events were being recorded about students' activity. Okay, so again, we created a questionnaire. Again, general attitudes towards data collection at their higher education institute, very much similar to what we had done for the previous questionnaire. The same, the values again, and then something specific. We started to put some questions specifically targeting the visualizations provided. So we were asking specifically about what they thought, in terms of their acceptance, their perception of risk and benefits
in terms of the data that we were, in terms of the data that we showed to them that was being collected. And the questionnaire was presented to students 2 weeks after the deployment of the dashboard. So they did have time to explore and to see how basically the data was evolving with their own participation in the course. And we received 21 complete questionnaires from an initial sample of around 380 students. So we had a lower participation, but still at least gives us some indications of what some of the students were thinking about. And so in terms of acceptance and trust, we saw that 18 students are responding being entirely or very comfortable with the data collection. And most cases, what was being put forward is that they trust the higher education institution. This is quite important. It seems to be that students do have trust in universities, and they think that they have an assumption that there are strong policies about not selling information, not allowing the information to be leaked somewhere, and so there is this kind of reserve of trust. There is this kind of reserve is not a good word. Is this pool of trust that universities can enjoy, basically. One thing that was quite interesting was that they did mention that they should give consent, but 6 of them also indicated that we should restate, or the university should restate this consent in each course. So it's not about them. It seems to be that they were already reflecting about the need for more specific information at each point of their engagement with the system, and not a blanket policy that basically allows anything to happen. So this was an interesting thing to pay attention to. In terms of reflections about the performance data, and this is something that I think might be interesting to look at from cultural differences perspective, 52% of the students, so around a little bit more than 10, were either worried or very worried about what could or who could access this data. Now, this is interesting because it seems to be a little bit in contradiction to what we were saying before. So this is, I think, one of the cases where we can see that when actually looking at the data and looking at the visualization, then suddenly some additional reflection was triggered. And 47% of them was not aware that this kind of data was being collected about them. And then a majority was expected to be informed about collecting this data. And none was really into this blanket thing that they didn't want to be informed at all. So I think there is a really strong indication that they want to be informed about the collection of this data and what are the purposes for the collection. Some sentences or some statements that we picked up. It's important to be looking at diverging performance. So they have this notion of comparing their results with others. But also, interestingly, and this is something that I don't know what is the current policy at University of Aveiro, they treasure the anonymity of the thing. So they don't want, and this happens in Sweden, they don't have access to the other students' individual marks, so they can see the average, which is what we were showing, but they cannot see the actual performance of each one. And of course, this is a little bit, it's a little bit complicated if you have very small number of students working in a particular course, but still it's something that we need to take into account. They do like, or they do want to see the data anonymized. So this in terms of about performance data. Now comes the thorny issue, geolocation. Suddenly this, I still don't know exactly why
the university was collecting this data, but the fact is that they were. And now 66% of the students were very worried about the data. And this is interesting because they not only expected or wanted to be informed about this data, and but they were already mentioning something about breakage of privacy. My position should be confidential. That clearly, this is something that worried them. And if we look at this result, I think it's interesting for us as teachers and as people representing universities, to be careful about what data being collected in order to jeopardize the trust that we are still enjoying. So this is the kind of things that might erode the trust that students have on our practices. And of course, it's something that we would need to have a very strong justification for collecting this kind of data. And it's kind of interesting, this comment: if this data is leaked, there are more significant problems. It will be official when I have been away and where. So again, an interesting statement. About the events, about the data related to events. Most of them were not very worried about this. So events meaning that basically what Moodle records as clicks, how many times you were able to access particular content and so on and so forth. And although they were not worried about this data, they still wanted to be informed about the data that was being collected. So I think, in any cases, of all the questions that were asked about, given this kind of data, do you want to be informed? This is also a very strong result that they want to be informed. And then, of course, in terms about events, and this is interesting from learning analytics perspective, especially when working with the predictive models, is that they are aware that this might be beneficial for teachers, see how important it might be for them to understand what is important in a course, understand their level of engagements, even compare with level of engagements with colleagues. So there's an interesting, I think it's interesting to see that they see the benefits of having access to this information. And this also connects to some interesting points about learning analytics for the students, in a sense, to encourage self-regulated learning or metacognitive activities. So it's quite good, I think, that they were quite aware of the potential and are favorable and are in favor of this data, of this data collection and data analysis. Okay, so if I'm still, hopefully I'm not too much out of time, in terms of the discussion, I think it's very obvious that we have this privacy paradox here. So students want to be informed, that they want to have a say about data collection and learning analytics, but at the same time, it seems that they are not very much willing to engage in official and complex legal documents. So this has two implications. One is basically how can we deal with making this information more, more available to some extent, and also I think it puts a little bit the focus on how can we make these more context sensitive, in the sense that, as we did here, it's not only about the blanket authorization for data collection, is maybe almost like a cookies approach, in some sense, to remind the students that this is happening and to what extent they accept the practice, and then of course there are also issues about the blanket kind of policies. The problem is of course it might be the case that suddenly there are particular imagine that the university decides to start having some kind of models, predictive models about
about student attendance or issues related to dropouts and so on. And the point is, are the students still on board? And this is, I think, an important issue to take into account. Another thing, of course, is to understand that trust is something that we have. It's a luxury that we have now in our institutions, but we have to nurture them. It's important for us to take care of this feeling, of this attitude, and not only in terms of from our own benefit as being able to still provide some data that is important for us, but also as giving an example to overall society that this can be done and this should be done. I think universities here have a big role in terms of nurturing trust. And on the other side, what this might mean is that we need to put extra effort to provide students with clearer insights about the black box of data management. How can we explain to them what is being done and why it's being done, and to what extent they are able to take advantage of the metrics that are being generated. And I think in my opinion, this can be done by the kind of approach that we were taking in terms of showing exactly in context what is happening and why this might be an important thing. Connected to this, of course, there is the issue of learning analytics literacy, and there are also issues about what kind of metrics can be used depending on the way that the different courses are structured. So these are all things that need to take into consideration when we create our models. But I guess this would be another talk about exactly the importance of targeting metrics that are relevant for the specific context that are being provided. Finally, one very hot topic in the community, and I guess in AI in general, artificial intelligence community in general, is the issue of transparency and explainability of algorithms. And I think this is becoming a really important topic. Recently, there was a webinar by Ulrich Olpe exactly about this topic, and trying to explain to us how this explainability could be achieved. And in some sense, we want to mitigate potential risks related to self-fulfilling prophecies or relying on inaccurate or insufficient data for making predictions. I mean, this is very important, especially if we think about also even the experience or the expertise of different teachers, to what extent the metrics or the analysis are going to be at face value of the numbers, or if they trigger particular investigations about the particular students. So how am I going to interpret the data? There needs to be some guidance for, taking things with a pinch of salt as well. And basically, this leads to this need to look at the black boxes that we might be using in terms of machine learning, and try to explain to them and make students aware that these are legitimate decisions and it's for their own benefit. Okay, so in terms of conclusions and future steps, I think we believe that our studies indicate the complexity of addressing ethical issues concerning implementation of learning analytics. And in the future, of course, we are quite aware that our sample size is not that big. We want to expand to be able to do more statistical analysis on the results. And I think we want to expand also to other contexts, not only online, but also blended learning. We also want to involve teachers and staff as educational tech and educational technologies in the design process. And here we are following a little bit what other colleagues have been doing in terms of participatory design and co-creation of the learning analytics dashboards. And I think we also need to expand this kind of research, not only in higher education institutions, but also at other levels of education, because there, in these cases, we are talking about adults that have already a say, or they are in full control
of their legal responsibilities. But if we think about secondary school children or even primary school children, even on the context of the recent pandemic and so on and so forth, then there is another level of complexity. How do we have parents on board in terms of the data that is being collected about their children? So I think this is an important area that we need to address as well. And finally, maybe as a call for people in TG Media, we are very open to collaborations. We are very open to share not only the questionnaires or even our plugin for Moodle. If you are interested, we are really looking forward to expand our collaborations and to investigate even potential cultural differences or even legal backgrounds, or all the things that might matter in relation to this particular area of research. So I think that's all. I think I'm a little bit, I think I overrun a little bit, but not that much, hopefully. Oh, that was great. Thank you, Nuno, for the excellent presentation. And we will now switch to Portuguese. Bom, eu estava aqui a lançar no chat a ver se alguém queria começar com uma questão, e tenho agora aqui a Mónica Aresta a dizer que gostava de começar, por isso, Mónica, obrigado. Olá, obrigada Nuno pela excelente apresentação. Daquilo que eu depreendi, este estudo, ainda que as respostas não tenham sido tantas quanto seria desejável para se poder tirar outro tipo de conclusões, os resultados desta sua análise vão ao encontro daquilo que eu penso, que tenho lido na literatura e que tenho abordado muitas vezes, que é a falta de literacia dos nossos alunos relativamente às questões relacionadas com consentimento informado, com a utilização dos dados e com questões de segurança. Há uma nota que tinha na sua apresentação que dizia que eles queriam repetir o consentimento a cada curso, ou seja, do que seja a cada disciplina, e muitas vezes para se enrolarem nas disciplinas, para entrar nas disciplinas, tinham que autorizar, fosse o login, a partilha de dados, seja o que for. Uma coisa que eu acho que é realmente importante, e com toda a certeza é abordada em muitas licenciaturas e muitos programas de segundo e terceiro ciclo, mas que eu penso que é necessário haver uma sensibilização desde muito cedo, é para a importância de nós termos conhecimento sobre aquilo que é feito com a informação que partilhamos, sem sabermos que estamos a partilhar. O caso da geolocalização é extremamente importante para uma universidade, saber que tem os alunos em casa, que tem os alunos no IP de um café, ou que tem os alunos na biblioteca ou na sala de aula, dar-lhes informação para poderem, desde gestão de custos, a gestão de espaços, gestão de docentes e mesmo para estabelecer relações com os resultados de aprendizagem, medidos através das notas, por exemplo, de determinadas turmas do determinado público. Portanto, só tenho a agradecer e despertou ainda mais o meu interesse para esta questão, que acho que é mesmo muito pertinente. Sim, eu concordo plenamente. Há uma necessidade, há uma real necessidade das pessoas tomarem mais consciência e enfim, não só ao nível da universidade, mas mais cedo até, de quais são as implicações daquilo que nós realmente estamos a partilhar sem saber, não é? Isso obviamente é extremamente importante. E eu acho que também é extremamente importante aquilo que a Mónica referiu acerca dos diferentes níveis a que isto pode ser tratado, porque do ponto de vista institucional, obviamente há ganhos nós termos esta informação. Agora, o que nós não podemos, portanto, esse é um problema que se calhar não se põe em Portugal ou não se põe na Suécia, em que o ensino é público. Agora, quando passamos para instituições privadas, depois às vezes estas coisas podem se modificar claramente, ou seja, até que ponto é que faz sentido eu investir num estudante que nunca está online em casa ou no sítio que nós achamos que ele deve estar para ter níveis de atenção ótimos, enfim. Há uma série depois de assunções e de coisas que podem acontecer, especialmente quando trabalhamos com modelos preditivos, não é? Com modelos de machine learning ou coisa do género, que tentam predizer o que é que vai acontecer se tivermos um determinado padrão de comportamento, e aí as coisas tornam-se muito mais complicadas. No nosso caso presente, a informação era, enfim, mais ou menos inócua, porque não estávamos realmente a fazer modelos preditivos. Mas os modelos preditivos já existem e há uma tendência para os usar, e as pessoas têm que perceber, por um lado, que tipo de informação é que dão e de que forma é que estão a contribuir para esses modelos preditivos. Porque depois também temos o caso de, se as pessoas não adotarem e não verem o benefício, elas vão tentar torpedear o acesso à informação, e depois estes modelos também não funcionam como supostamente deveriam funcionar. Portanto, há aqui uma questão muito interessante, que é: isto só funciona se as pessoas tiverem
estiverem comprometidas mas ao mesmo tempo o comprometimento só existe se nós formos capazes de explicar quais é que são os benefícios para elas. Ok, obrigado. Alguém quer colocar uma questão a seguir? Tinhas aí, Carlos, ali no chat, não estás a ler o chat. Eu tinha ali, não sei se a Liliana quer perguntar já, se... Não tinha feito aqui refresh, isto agora já foi. Eu tinha aqui só uma pergunta rápida, rápida, só que ela é complexa, mas é só para deixar isto aqui no ar. É assim, eu estava a ouvir-te e entretanto estava a entrar aqui um bocadinho em stress, porque isto é óbvio que a gente sabe que isto vai acontecer, não é? Mas isto vai introduzir aqui um stress em termos de métricas e de méritos analisados através de métricas e de bias e de stress nos alunos e nos docentes. Quer dizer, nós andamos aqui a discutir toda a problemática por trás destes analytics, não é? E falamos do Facebook e falamos tudo e ao mesmo tempo estamos a trazer isto para dentro das nossas próprias instituições. E é óbvio que enquanto são aqueles dados que tens ali, nós não nos estressamos, mas quando começas a falar em algoritmos preditivos e eu começo a ver, ok, aquele aluno está sempre no café, aquele aluno vai ter uma tendência para baixar a nota, eu começo-me a estressar com isto tudo. Não sei, é só uma preocupação. Não, eu estou perfeitamente de acordo. Uma das coisas que nós também gostávamos de fazer, e portanto estamos a trabalhar com a Ioana e com a Teresa e com o Marcelo, uma das coisas que nós gostávamos de saber melhor, já existe alguma investigação sobre isso, eu ainda não tive a oportunidade de ver em detalhe, é exatamente que tipo de enviesamentos é que os professores fazem com os diferentes tipos de dados que lhes são fornecidos. Eu há pouco tempo estava a rever um paper em que fazia uma alusão, agora não me recordo do nome também, aliás era anónimo, portanto nem sei quem era, mas em que eles diziam uma coisa que fazia estabelecia um ponto muito interessante, que é até que ponto é que estas métricas não têm que ser apresentadas de uma maneira mais ambígua, exatamente para suscitar questões e não suscitar logo respostas. Porque do ponto de vista do professor, não é óbvio que muitas vezes é mais importante nós indagarmos acerca por que razão é que este aluno está a ter este comportamento, do que estabelecer logo, ele está a fazer isto, portanto não vai passar ou não vai, ou não está engajado com o conteúdo, ou não está interessado sobre aquilo que eu estou a dizer. Portanto, isso é extremamente importante. E no fundo acaba por ser esta Learning Analytics Literacy acaba por funcionar nos dois lados, tanto dos alunos, como possibilidades de self-regulated learning ou metacognição, mas também por parte dos professores, não ficarem de repente na defensiva de que a minha decisão ou o meu enviesamento em relação ao aluno vem porque eu vi aquele número, e portanto a coisa está bem, eu estou escudado por aquele número. Eu tinha aqui uma questão do Oscar. Eu acho que o Analytic Dashboard foi partilhado com os estudantes. Nós estávamos a partilhar, quer dizer, não estávamos a dar toda a informação que a universidade está a recolher, porque não nos foi... não sei se as coisas são feitas da mesma forma na Universidade de Aveiro, mas o Moodle na Linneus é gerido centralmente. E mesmo o plugin que nós pusemos teve que ser aprovado pelos órgãos centrais da universidade e, portanto, este Analytic Dashboard que eu mostrei estava a ser mostrado aos estudantes. Eles podiam explorar, a informação que nós estávamos aqui a dar era a informação que eles podiam ver à vontade deles durante o curso todo. E mesmo assim eles tinham questões... Nuno, obrigado pela tua apresentação. Sim. Desculpa lá. Obrigado. Mas mesmo assim havia questões de confiança, eles... apesar de saberem, porque isto depois mexe com a transparência, e a confiança anda de braço dado com a transparência, não é? Este nível que estamos aqui a conversar. E mesmo assim eles tinham dúvidas, sabendo que aquilo que é o nosso interesse enquanto investigadores e professores, não é? Para melhorar as coisas. E mesmo assim eles punham em causa que pudesse haver outra agenda, vá lá, não é? Exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito interessante, Oscar. Eu acho que há aqui... pronto, agora temos que fazer aqui, estamos aqui num grupo de discussão e eu tenho que fazer aqui uma confissão, não é? O objetivo inicial do nosso estudo era fazer uma coisa um bocadinho diferente. Infelizmente, por causa da pandemia, isto parece que nós agora nos desculpamos sempre da pandemia, mas aqui foi mesmo um caso complicado porque portanto, o nosso dashboard tinha que ser aprovado pelos serviços centrais, como de repente eles tiveram um influxo muito grande de estudantes na plataforma de Moodle, tiveram um pico de trabalho e não conseguiram aprovar o plugin na altura devida. Então o nosso objetivo inicial era fazer mesmo uma comparação de mudança de atitudes, ou seja, nós depois tivemos que separar em dois estudos porque a aprovação veio tarde demais, digamos assim. Mas o nosso objetivo era ver exatamente a mudança. Nós, às mesmas cohort,
nós apresentávamos o primeiro questionário para saber qual é que era o baseline, depois apresentávamos o dashboard e víamos se as atitudes deles mudavam, porque respondiam, digamos, ao mesmo questionário. Fazíamos uma anonimização, fazíamos o identificador e podíamos comparar as mudanças de atitude de um passo para o outro. Portanto, eu não tenho dados concretos sobre isso que estás a falar, mas a minha percepção neste momento é que mudou. Porque uma coisa é tu pôres uma assinatura num documento que diz em forma genérica o que é que a universidade vai fazer. Outra coisa é, de repente, seres confrontado com aquela informação. A parte que eu achei mais interessante, eu agora não sei, quando estava a fazer a apresentação, não sei se vocês... Eu, quando fiz a minha universidade em Portugal, tínhamos as pautas, não é? E aí vias as notas de toda a gente. Não sei se ainda é a prática... Isto, por exemplo, na Suécia Sim, não... eu percebi há bocado, tu disseste que aí vocês não fazem isso, mas nós Não. cá continuamos a mostrar as notas de toda a gente. Exatamente. É interessante, pronto, isso é uma diferença cultural, e até mesmo a minha filha aqui no Reino Unido, elas também não sabem, mesmo na escola secundária, não sabem as notas dos colegas. Interessante, isso, muito interessante. E esse era um ponto, por exemplo, que para eles era muito importante. Se calhar vocês aí nem Aveiro, ninguém se interessava por isso, porque é prática comum. Mas o que eu achei interessante também quando se analisa os questionários um pouco mais em detalhe, é que a sensação que eles têm é que o facto dos alunos terem acesso às notas uns dos outros pode ter implicações na maneira como eles se relacionam uns com os outros. O que é verdade. O Sim, que é verdade. acontece cá em Portugal, os miúdos sabem todas as notas uns dos outros, Exato. e depois há o... Pois é, o diz-me com quem andas e não é? Deixem-me trazer aqui, estou a ficar Maria João está a pedir a palavra, mas antes disso temos aqui algumas questões. A primeira não, a Maria Ferreira colocou aqui uma questão sobre se existe algum tipo de pena judicial para as faculdades, pessoas que partilham este tipo de informação sem consentimento, e deixem-me partilhar convosco. Eu não sei exatamente qual é a situação agora na Universidade de Aveiro, mas eu durante muito tempo dei um curso de mestrado que era Blended Learning, e a maior parte das atividades eram à distância, e nessa altura, eu penso que ainda deve ser o mesmo, todos estes dados eram recolhidos e eram disponibilizados aos professores sobre o que é que os alunos faziam na plataforma. Os alunos não tinham o mínimo conhecimento que isso acontecia. Aliás, eu depois dava uma disciplina onde lhes mostrava o que é que eu tinha acesso, e eles próprios iam criar cursos em que utilizavam essa informação. E a surpresa de saberem o que é que lhes estava a acontecer e o que é que estava a ser monitorizado era enorme nessa altura. E, portanto, eu não sei se na universidade, foi uma questão que o Nuno colocou durante a apresentação, eu não sei se neste momento é pedido algum tipo de consentimento, para ser muito sincero. Pois. E já agora, também só para dizer aqui da Maria, que isto não é só nas universidades. Eu tenho a certeza que as escolas, a nível nacional, de quase todas têm um Moodle, fazem o mesmo. Exatamente. Eu não sei qual é que é o enquadramento legal neste momento. Sabemos que existe o GDPR, não é? E, portanto, de alguma forma isso já deve dar algum enquadramento legal acerca de proteção de dados. Agora, não sei exatamente se houver um aluno que de repente protesta pelo facto de estar a ser... Não sei até que ponto é que tanto o sistema judicial está preparado para responder a essa questão, não faço ideia nenhuma. Eu sei que na Suécia e no Reino Unido estas coisas estão a ser encaradas de uma forma muito séria. Por exemplo, a Open University vocês forem ao site da Open University, tem lá uma descrição das políticas de recolha de dados muito detalhada, portanto eles têm muito cuidado. Agora, não sei, não faço ideia. Lá está, uma potencial colaboração também tem a ver com o facto de nós analisarmos isto a diferentes níveis e de perceber qual é que é o enquadramento da sociedade como um todo acerca destas questões, não é? Sim. A Margarida está aqui a dizer-nos que os alunos assinam um consentimento no ato da matrícula, mas depois tem muitas questões, não é? Se esse consentimento, e se eles não aceitarem, o Moodle permite que não seja feito o tracking. Bom, mas eu queria passar a palavra à Liliana, que a Liliana tem aqui uma questão que parece bastante interessante. Liliana. Obrigada Nuno pela apresentação, e de facto é uma preocupação que, para além, quando falamos de analítica e recolha de dados, já temos as preocupações da privacidade, etc., mas quando em contexto de aprendizagem ainda há uma preocupação que acho que é a maior de todas, que é relativamente à igualdade
de oportunidades relativamente ao processo de aprendizagem. Porque, de facto, justifica-se muito a recolha destes dados com o ensino personalizado, não é? Correspondermos cada vez mais ao contexto que é o aluno e reajustarmos tudo o que seja os conteúdos que estamos a veicular, mas, por outro lado, até que ponto essa recolha de informação não está a comprometer o princípio da igualdade no processo de aprendizagem. E já agora também aproveito este momento para colocar aqui algumas preocupações que eu sei que é questão, mas ao mesmo tempo eu sei que também não é fácil, que é o facto, quando desenvolvemos plataformas, por exemplo, o campus, nós estamos sempre a ter estas preocupações, vêm sempre ao de cima, até que ponto esta questão da gestão da informação é da responsabilidade dos utilizadores, dos professores ou dos próprios desenvolvedores das plataformas, e como é que podemos gerir todo este volume e que conhecimento é que devemos dar sobre aquilo que está a ser partilhado. Obrigado, Liliana. São duas questões muito interessantes. Olha, em relação à primeira, eu acho que isso é extremamente importante, especialmente quando pensamos novamente do ponto de vista dos algoritmos preditivos, por exemplo, em questões de sistemas de recomendação, não é? Recommender systems, em que tu podes pensar que um aluno com um determinado percurso e tendo em conta um determinado perfil na plataforma, ficaria melhor se tirasse o curso XYZ a seguir. E quando começamos a fazer este tipo de análise, obviamente temos de ter muito cuidado para não entrarmos em problemas relativamente à igualdade de oportunidades. Mas lá está, temos alguns sistemas de ensino em que isso até é suposto acontecer. Por exemplo, vocês tenham em conta que em alguns países há testes às crianças muito cedo e, consoante os testes que elas têm, são mais ou menos direcionadas para determinado tipo de escolas, algumas mais de elite, digamos assim, outras menos. E, portanto, mesmo a esse nível, existe um potencial muito grande para haver uma erosão de igualdade de oportunidades, com base, se calhar, em dados que, enfim, deveriam ser tidos como uma ponta de sal, não é? Obviamente. E, portanto, acho que é uma preocupação extremamente relevante. Ou seja, como é que nós podemos utilizar essa informação, mas, ao mesmo tempo, termos em conta que é necessário, ou pelo menos essa é a minha convicção, é uma convicção política, que deverá haver igualdade de oportunidades. Em segundo lugar, o que referes a seguir, eu acho que também é um ponto muito importante, porque eu, num curso, eu fiz aqui a referência ao Value Sensitive Design, e no Value Sensitive Design, o objetivo é mesmo trazer um bocado a discussão dos princípios éticos para o desenvolvimento de sistemas interativos. E, obviamente, plataformas digitais são um sistema que entra neste campo. E, portanto, é óbvio que temos que envolver, a meu ver, pelo menos, é óbvio que temos que envolver os designers, os tecnólogos, os professores e provavelmente também os alunos, para percebermos se conseguimos criar realmente sistemas em que as pessoas possam confiar e que, de alguma forma, quer dizer, não é só que as pessoas possam confiar, é que nós também nos possamos sentir bem connosco próprios pelo facto de estarmos a trabalhar para esta coisa e não estarmos a criar nós próprios enviesamentos ou, por exemplo, a contribuir para esta erosão de igualdade de oportunidades. Não é? Obrigado. Eu vou passar a palavra à Maria João. Desculpa, era só uma chega em relação ao que se estava a dizer há pouco. Primeiro que tudo, também começar por agradecer ao Digimedia pela organização da iniciativa e ao professor Nuno Otero pela apresentação muito eloquente que nos fez. Era só então uma chega há pouco relativamente à exposição das pautas. Em Portugal foi criado já há algum tempo, mas creio que com a pandemia passou a ser, se calhar, de utilização bastante mais generalizada, uma plataforma que justamente apresenta as pautas dos alunos sem necessidade da exposição pública nas vitrines, como era hábito, e basicamente o que faz é mostrar a nota de cada aluno, a média da turma, a média do ano.
e com isso, de facto, passa a não haver necessidade de afixar as pautas, e penso que se essas pautas continuarem a ser afixadas, terá a ver unicamente com aqueles casos em que há infoexclusão, portanto, muitas vezes à partida por questões económicas de pais que não têm facilidade em aceder aos sistemas. Claro, e isso é um ponto muito importante, porque o que nós também sabemos é que os miúdos ou as crianças que são de classes mais desfavorecidas também são aquelas que têm notas mais baixas. Sem dúvida, sem E, dúvida. portanto, no fundo, com isso também estamos a contribuir um bocado, enfim, mas compreendo perfeitamente, enfim. O que acontece, por exemplo, na escola da minha filha é que os miúdos, portanto, eles fazem os testes, quando recebem os testes, eles recebem os testes individualmente e o que é engraçado é que deles próprios só revelam aos testes aos amigos se quiserem. O professor não diz nada acerca das notas, depois vem um relatório para casa com uma carta com o desempenho da criança e até que ponto é que ela está, digamos, na curva expectável ou não. Mas os miúdos, eles próprios, já têm a noção de que eles só revelam as notas, é uma questão privada, eles só revelam as notas aos amigos se quiserem. Portanto, é um ponto interessante. Sim, sinto que cá as crianças também começam a ter essa atitude Sim, de reserva e de apenas, claro, em alguns casos, comunicam umas com as outras, sem dúvida. Ok, é bom. Obrigado. Vou destacar aqui uma participação de um estudante nosso, o João Almeida, que escreveu aqui a dizer que se sente seguro de partilhar esta informação com os professores e com os investigadores, e por isso obrigado, João. Estas questões não é só acho que são muito interessantes mesmo, esta questão dos sistemas preditivos e tudo mais, e de como é que nós ligamos estes sistemas ao acompanhamento e à avaliação. Eu lembro-me nestas discussões sempre de uma situação que aconteceu comigo já há muitos anos, em que eu tinha uma componente de avaliação que era suportada por alguns algoritmos que eu inventei, relacionados com os sistemas de tracking, na altura não era o Moodle, era o Blackboard, não sei, a mesma coisa. E lembro-me que houve um aluno que não me respondeu a uma altura que eu coloquei a questão de não o ver a participar e a aceder à plataforma, ele nem sequer me respondeu, e depois no final da disciplina, naquele parâmetro de avaliação, eu dei-lhe uma nota baixíssima. E o aluno não me disse nada. Passado um tempo, portanto já muito depois de eu ter lançado as notas, ele veio falar comigo e veio-me dizer: professor, sabe que eu na altura não lhe disse nada, mas é que eu sou casado com outra aluna que estava na sala. E nós estamos sempre os dois no mesmo computador e é ela que faz login. E por isso é que o professor não vê nada, mas eu não queria estar aqui a partilhar a minha questão pessoal de sermos um casal. Sim. E pronto, e percebi que o professor estava a seguir os dados, mas a verdade era essa, ouvi tudo sempre e acompanhei a disciplina do princípio ao fim. Exato, é um caso muito engraçado, sim. E foi uma situação tramada, obviamente nos outros casos funcionava, eu penso o plano, mas ali claro. fui enganado pelas circunstâncias que levavam à recolha dos dados da plataforma. Nós estamos aqui a falar sobre estas plataformas online, mas o que é facto é que nós também sabemos que existem, eu fiz referência no seminário acerca de gestão da sala de aula, mesmo, já estamos a falar mesmo em sala de aula, em que neste momento temos investigadores. Eu tenho um colega, o Daniel Spicol, que está a trabalhar sobre sistemas de Learning Analytics, mas multimodais, ou seja, dentro de uma sala, com captura do que está a passar os miúdos a utilizarem uma plataforma qualquer, tipo um tabletop ou uma coisa qualquer, e gerar métricas acerca de aprendizagem ou de interação entre eles com base naquilo que o sistema está a capturar. Pronto, quer dizer, não sei, claro, eu percebo o potencial. Agora... O Carlos tinha aí, não és tu que tens um aluno não, era o David, que estava a fazer a análise através da rede, quem estava no Facebook em várias redes. Sim, mas isso aí era nós, basicamente tivemos a recolher dados em situações muito pontuais, mesmo ao nível da rede, utilizando as credenciais da UAP, portanto, quem devia estar na sala naquele momento, e estivemos a fazer um tracking anónimo, mas sabíamos que eram pessoas daquela sala, do que é que as pessoas estavam a fazer nos seus dispositivos móveis durante o decurso da aula, e isso trouxe dados muito interessantes,
e dados interessantes até da comparação da percepção que os professores têm do que é que os alunos fazem com os seus telemóveis durante a aula, o que é que os alunos dizem que fazem e o que é que os dados mostram que realmente está a ser feito. Exato. Vai ser defendido agora, brevemente, mas é um Ok. estudo Muito interessante. Queremos interessante. ver isso. O Arnaldo também está aqui a querer colocar uma questão. Arnaldo. É mais uma observação, tem a ver com o que estava a dizer. Parabéns, Nuno, pela apresentação. Obrigado. Pela minha experiência, é só um alerta, sobretudo para a parte da divulgação dos resultados da avaliação para camadas mais adultas. Okay? Se nós estivermos a falar de camadas de faixas etárias mais elevadas, eu recomendaria que não publicassem pautas de todo, ok? Em inquéritos, e estou a falar de pessoas com cerca de 35, 40 e tal anos, ok? Sim. Os miúdos estão mais adaptados a isso, os mais jovens, mas os mais velhos não estão de todo. E não estão porquê? Porque não gostam de expor a avaliação que têm. E entram numa análise comparativa que pode ser complicada. Okay? Isto já foi testado e estudado até. Devo dizer que em inquéritos da Universidade Aberta que eu conheço bem, as maiores críticas dos alunos, que são de uma faixa etária de cerca de média de 40 anos, têm exatamente a ver com isso. Que há professores que não querem colocar as avaliações individualmente porque dá trabalho no Moodle, e em vez disso colocam a pauta. Colocam o PDF. Colocam o PDF. E gera muita complicação. Portanto, é só um alerta, porque isso passa-se na realidade. Para mim isto foi muito elucidativo, eu tenho pensado nisto e por acaso, olha, agora fiquei aqui, com mais o teu contributo, Arnaldo, acho que isto é muito importante para nós, porque... Temos de ter um bocadinho de cuidado com isso. Eu vejo isso nos meus filhos, porque eles conhecem as notas já à volta e aquilo que a Mónica falava há bocado, ou a Maria João, já não sei, mas eles criam grupinhos ali. Eles criam grupinhos, o meu Nuno disse, diz-me com quem andas e eu saberei o que fazes, não é? E isso está ali. E depois aquela questão que se eles são num estrato social mais complexo, isso vem ao de cima nas notas e são ostracizados. E eu nunca tive nenhuma conversa com ninguém onde isso tivesse sido discutido. É claro que se calhar é culpa minha, mas pronto. Claro. Não, mas pronto, e obviamente o problema é que a partir do momento em que se os dados começam a ser digitais, e se nós não temos controle sobre eles, estas coisas vão perdurando, porque nós também sabemos que há uns anos atrás nós podíamos queimar o livrinho das notas e a coisa ficava esquecida quase, não é? Agora já não é assim, não é? E portanto, mesmo nesse aspecto, mesmo a questão que a Liliana estava a referir acerca de igualdade de oportunidades, um dos alunos, acho que também referia acerca até que ponto é que as notas podiam ser divulgadas para fora, não é? Obviamente não quer dizer, elas são, de alguma maneira, né, que ficam no currículo, mas há aqui esta tensão entre aquilo que são as notas do curso, ou como é que eu sou avaliado no curso, e aquilo que eu fiz numa determinada altura na minha vida e que depois recuperei, não é? Claro. Portanto, há aqui estes pontos que eu acho que são importantes de ter em conta. Eu acho que toda esta área, né, tem tudo a ver também com uma análise de risco-benefício. O risco da recolha dos dados e o benefício que nós conseguimos tirar desses dados. E acho que estão a acontecer movimentos muito interessantes, né? A discussão se estes sistemas têm que ser um opt-in, se são de um opt-out, se são opt-in por segmento. Há pouco falaste disso, não era? Que os alunos mencionaram o poderem decidir a um nível mais micro. Eu aqui aceito isto, ali não aceito isso. Acho que neste momento vemos o lançamento do iOS 14.5 e a forma como eles estão a dar a volta a toda esta questão, que é, por defeito, tudo é bloqueado e não há uma autorização genérica, há uma autorização por pedido de determinados tipos de acesso por uma aplicação em específico e, portanto, nós vamos ter a possibilidade de ser muito mais seletivos no que é que deixamos e a quem, em determinado momento. Acho que isso pode ser uma medida interessante para estes sistemas da universidade, porque eu, na minha perspectiva, temo um bocadinho, por exemplo, o que acontece atualmente no Microsoft Teams.
Eu tenho ideia que a maior parte das pessoas não sabem que as organizações que utilizam o Microsoft Teams têm acesso a um conjunto de dados de tracking dos utilizadores extraordinário. Basicamente, a organização sabe tudo o que a pessoa fez, com quem esteve a falar, não sabe o conteúdo das conversas privadas, mas sabe tudo o que as pessoas estiveram a fazer e qual foi o comportamento ao longo das 24 horas do dia no Microsoft Teams. Em que a Microsoft depois diz uma coisa que se defende, que é, mas nós não utilizamos os dados, nós damos os dados às organizações. E as organizações é que têm que ter a ética de saber olhar para essa informação e utilizá-la de uma forma adequada. Portanto, tudo isto acho que é uma discussão interessantíssima, muito atual, e por isso, Nuno, muito obrigado por partilhares estes resultados connosco. Obrigado, Carlos. Foi um prazer discutir com vocês, é sempre um prazer falar com o vosso grupo, de maneira que, olha, eu tenho, se tivermos a acabar, eu tenho aqui um último slide que eu queria mostrar, pode ser? Claro. Espera aí, porque isto tem a ver com... Aliás, eu tenho a impressão que tu também estavas lá, Carlos, acho eu, deixa-me cá ver. É que portanto, tinha mais 2 slides, não é? Tinha um que tem a ver com este meu desafio, que era este, que eu acho que achei muito interessante, não só a fotografia, como a discussão que depois estava por baixo. Isto foi o Nelson, não foi o Nelson. Eu acho que é uma imagem que está muito... Só explicar, quem não está no Facebook foi o Nelson que partilhou, eu não estou naquela imagem. Eu não sei, nós sabemos que não eras o que estava a levantar a mão. E pronto, depois obviamente são as referências bibliográficas. E se vocês quiserem eu posso partilhar, posso-vos enviar os slides, se vocês quiserem, não tem problema nenhum. Ok, obrigado. Tá, ok. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, a todos. Nelson, se quiseres encerrar. Passámos só aqui 15 minutinhos, peço desculpa por isso ao pessoal que estava aqui com a hora marcada, mas acho que também assim, esta parte final é mais aberta, por isso quem não tiver tempo pode ir saindo. Espero que tenham gostado da conversa que o Nuno nos trouxe, acho que foi bastante interessante, levantou aqui imensos pontos, e não se esqueçam da proposta do Nuno, eles estão abertos a colaborações, ok? Sim, isto é mesmo. muito importante para nós todos como grupo. Ok? Sim, então, obrigado, Nuno. Okay. Obrigado a todos. Obrigado. E bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.